Bom dia, queridos amigos que me acompanham neste diário de um consultor de empresas. Estamos iniciando agora a edição tripla de final de semana, sábado, domingo e segunda, dias 9, 10 e 11 de março de 2024. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre um mundo sem empregadas domésticas, um mundo sem empregados. Nesse mundo que um dia eclodirá, teremos prestadores de serviços individuais, de quem se compram horas para proceder a arrumações em espaços físicos, por exemplo, de empresas, escritórios e muito especialmente de residências. Ser empregado, definitivamente, e de digno não tem nada. É o último ponto, degrau ou estágio de libertação das pessoas que um dia foram escravas. Na nova economia, a SEX, Sharing and Knowledge Economy, onde o formato de trabalho é por parcerias e o capital é o conhecimento, ainda que seja para limpar casas e escritórios, não faz mais sentido alguém ser empregado de quem quer que seja. Mas ainda estamos caminhando nessa direção. A passos mais que acelerados do que a maioria das pessoas e supostos entendidos no tema pensam e imaginam. Nas últimas semanas, alguns articulistas e consultores vêm tentando entender o impacto da pandemia no chamado trabalho doméstico, e hoje pontificam duas modalidades, as diaristas e as empregadas fixas mensalistas. Quando se analisa a variação nas curvas estatísticas, as mudanças foram de pouca monta. Segundo o IBGE, e comparando-se os números de agosto a outubro de 2019, antes da pandemia, que registravam 4,437 milhões de empregados domésticos sem carteira assinada, já no mesmo trimestre deste ano, o número é de 4,399 milhões, ou seja, pouca coisa abaixo considerando-se a dimensão da crise decorrente do Covid. As pessoas que prestam serviços nesse território e que ainda são tratadas como empregadas domésticas, sejam diaristas ou mensalistas, numa recente matéria da Folha, manifestaram suas opiniões considerando a experiência que vem vivendo. Por exemplo, a Bernadette, 41 anos, disse o seguinte: eu coloquei um anúncio para trabalhar como fixa ou diarista, porém prefiro trabalhar numa casa só. Com uma patroa dá para colocar o serviço em dia gradativamente, aos poucos. Fazer diária na casa, fazer a limpeza, a manutenção diária na casa uma vez por mês é exaustivo. Um dia vale por 3, tem de lavar da calçada ao quintal em poucas horas e não há garantia do trabalho. Já a Regina, 45 anos, prefere ser diarista. Trabalha como faxineira há 19 anos, veio do interior da Bahia na busca de trabalho e melhores condições de vida na cidade de São Paulo e declarou o seguinte: cheguei a trabalhar em uma mesma casa por anos, mas hoje sou diarista. Prefiro assim. A possibilidade de trabalhar em diferentes casas tem muitas vantagens, como, e nos últimos tempos de crise, não depender das condições financeiras de uma única família. E ainda, embora trabalhando mais, diz ela, conclui, consigo ganhar mais do que como mensalista. É isso, amigos. Seremos um país e um mundo civilizado, moderno e socialmente mais justo quando não existir mais nenhum ser humano que aceite e precise trabalhar como empregado doméstico. O último degrau ou estágio da escravatura. Claro, na evolução, né? Mas é o último. Nesse momento, teremos prestadores de serviços individuais, profissionais qualificados e capacitados, que cuidarão da limpeza e outros afazeres nas residências e nas empresas. Residências e empresas mais que preparadas para não exigirem dessas pessoas semelhantes desgastes físicos que caracterizou suas vidas no correr de séculos e que as faziam adoecer com maior incidência e viverem menos. Se vocês quiserem se aprofundar mais sobre essa forma de trabalho, sobre esse tema, mas toda a história da evolução do trabalho na chamada história moderna, últimos 2000 anos do mundo, o melhor e mais completo livro sobre o tema foi publicado há 2 anos pela editora Sextante. O título é O Trabalho no Século XXI e o seu autor, o Domênico De Masi. Tem quase 800 páginas, mas vale a pena e eu mais que recomendo. Essencial para quem quiser entender como foi o trabalho no correr dos últimos 2 milênios e seus séculos e como será daqui para frente. Daqui para frente, segundo Domênico, que infelizmente já partiu, né? Com a chegada, e segundo ele, do Smart Work. Já era tempo. Bom dia e até amanhã.